Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um Tá na Bíblia começando e hoje com um tema muito bacana. Boa noite, Pastor Luciano. Boa noite, missionária. Boa noite, irmãos. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos tirar as dúvidas. Amém. E hoje nós vamos falar sobre o inferno é real? Ele existe? O que a Bíblia fala sobre o inferno? O inferno é algo que muita gente tem curiosidade, uma curiosidade pavorosa, e hoje o pastor está aqui com a gente para dizer tudo sobre o inferno. Fica aí então, irmãos, já deixa a curtida, compartilha e deixa também uma pergunta que você tiver, uma dúvida, nos comentários no nosso chat. Tá no ar então mais um Tá na Bíblia. Muito bem, pastor, ao longo da minha jornada cristã, sempre vi pessoas com muito medo do inferno, chega a ter pesadelo sobre o inferno, e nós sabemos que também a imaginação do homem é muito fértil, então temos filmes, literatura, pinturas, arte, retratando o inferno, mas são tantas coisas imagináveis e criativas, e a gente não sabe o que é verdade e o que não é. E nós, como bons cristãos, nos guiamos pela palavra de Deus. Então, fala pra gente, pastor, o inferno existe mesmo? É só uma metáfora? Ele é real? Então vamos lá, vamos ver se está na Bíblia, né? Tá na Bíblia? Está na Bíblia, vamos ver. O que a Bíblia fala sobre o inferno? Primeiro ponto, que a gente já tem que ter muito claro, você que é cristão, você que crê que a Bíblia é a revelação de Deus, o inferno existe. Existe. O inferno existe, ele é real sim. Vamos ver que nós não devemos nos preocupar com o inferno, mas o inferno existe e a Bíblia traz o inferno como um lugar terrível, de muita dor, de muito sofrimento. No grego tem a palavra Gehenna. Essa palavra ela é traduzida como dor, como sofrimento. Ou seja, é um lugar realmente que a característica dele é a dor, é o sofrimento, um sofrimento eterno. Esse acho que é a pior parte, né? Porque a eternidade. Não é passageiro, a dor interminável. E o grande problema que nós temos é que algumas seitas, algumas heresias, elas desqualificam o inferno, elas falam que não. Que não existe inferno, Não né? existe, elas falam que é o seguinte, quando você morrer, quando eu morrer, se formos de Cristo, vamos lá reinar eternamente com Cristo. Se não formos, simplesmente vamos desaparecer aí do universo. Viramos pó da terra e acaba ali. Mas isso é uma mentira, porque a nossa alma ela é eterna. Para o bem ou para o mal, a nossa alma é eterna. Então, essa é uma verdade que nós não podemos duvidar, tá? E nós não podemos deixar a heresia aí dominar, tomar conta de uma forma que nós, então tudo bem, não tem problema, aqueles que não são salvos aí, no máximo sumirão, né? Nossa, aí é muito confortável, né? O máximo a gente só vai virar pozinho. Não. Não tem, né, pastor, não tem como também entrar numa negação. É tipo exemplo de negação que quando você não quer aceitar um fato, você nega e tá simples assim, mas não quer dizer que isso seja verdade, que não exista. O fato de você negar não desqualifica, né? Não quer dizer que não exista. Eu não acredito. Pode acreditar no que você quiser, mas é fato. Né? Sim. Então é fato, e nós que cremos que a Bíblia é a revelação de Deus, não tem como a gente simplesmente não crer nisso. Tá? Essas pessoas que não creem na Bíblia, ou melhor, que não creem no inferno, elas acreditam em escrituras complementares à Bíblia. Sim, que não, foi uma das características das seitas, a gente já falou sobre isso. Isso mesmo. Mas vamos lá, por exemplo, né? A palavra de Deus diz que o inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos caídos. Então, primeiro ponto, se não existisse inferno, não existiria esse lugar. Pastor, tá na Bíblia? Tá na Bíblia, tá lá em Mateus 25:41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Hum. Acho que o texto é muito claro, né? Sim. Não tem muita discussão.
Aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo, eles são malditos, são amaldiçoados. O salário do pecado é a morte, né? E a morte ela só pode ser, ela vai ter um preço. Nós não pagamos o preço por causa de Jesus Cristo. Sim. Então aquele que não está em Cristo é maldito, é amaldiçoado. E esses estarão aí juntos no lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, quem estiver lá não vai estar sozinho, vai ter companhia. Né? Companhia de quem? Do diabo e dos anjos caídos, que também se rebelaram contra Deus. E é interessante, né, pastor? Porque muita gente acha que o diabo e os demônios, os anjos, né, moram no inferno. Então lá eles reinam, eles fazem o que quiser, mas na verdade o próprio inferno é um lugar destinado ao diabo e aos anjos. Eles também serão castigados, torturados ali nesse lugar totalmente separado de Deus, né, por conta da desobediência. Isso mesmo. Se alguém ainda tem dúvida, a gente pode ir também lá para Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O mentiroso está no meio desse monte de gente. Sim. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, ou seja, o inferno é um lugar reservado para os ímpios, é um lugar reservado para aqueles que praticam o mal aos olhos de Deus. Ponto final. Então esse lugar que vai ter lá a companhia do diabo, dos anjos caídos, dos demônios, também está preparado para aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que não estão alinhados com a vontade de Deus. Imagine que lugar terrível seria esse, né? Muita gente sabe que o diabo é um ser terrível, é um ser feio, é um ser maldoso, né? Totalmente decaído, não há nenhum bem no ser do diabo, né? Imagina viver com o diabo e todos os seus anjos decaídos ali nas trevas, num lugar chamado inferno. É um inferno, né, irmãos? Não tem beleza nenhuma no inferno. E os irmãos estão vendo como a Bíblia trata o inferno. Que é real. Não dá para imaginar que isso daqui é metafórico. Não, isso a palavra de Deus está falando já no dia, no final, quando aqueles não aceitarem efetivamente a salvação por meio de Jesus Cristo. A Bíblia também se refere como lago de fogo e segunda morte. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Nossa. Né? Vai ter ali a relação daqueles que foram salvos pelo Cordeiro. Né? Apocalipse aqui 20, 14 e 15. Tem o livro da vida. Quem vai estar com Deus? Quem reinará eternamente? Aquele que o nome estiver escrito no livro da vida. Amém. Aquele que Jesus morreu pelos pecados. A questão é, seu nome está escrito. Você tem certeza disso? Pastor, tenho dúvida. Vai notar na Bíblia anterior que a gente fala justamente isso, como ter a certeza da salvação. Isso mesmo, né? Porque não tem uma terceira via. É céu e inferno. Tem uma música das criancinhas, né, que fala justamente isso. Céu e inferno é o que há, não tem no meio do caminho. Né? Agora, seu nome está ali escrito no livro. Nome que não estiver escrito vai ser jogado no lago de fogo. Pastor, é terrível, né? É terrível, mas é a verdade. E olha como é perigoso essas seitas que desqualificam tudo isso. Né? E essa segunda morte, pastor, significa morte eterna, né? É morte eterna, sofrimento eterno. Dá a impressão que a morte é o fim. Então é um lugar em que eu posso, por exemplo, dar fim a mim, né, naquele sofrimento, mas não dá. Na verdade, a segunda morte ali, o conceito é de morte eterna, ou seja, estado de morte para sempre, né? Nós temos o conceito de morte terrena. Física. Física, o corpo ali, ele morreu, que nós estamos acostumados. Que inclusive na Bíblia é normal tratar, né, por exemplo, o apóstolo Paulo trata muito como os que dormiram. Porque Sim. Ele tem essa consciência muito clara de que esse corpo aqui, ele vai dormir. É uma, né, a alma sairá e depois todos serão ressuscitados. Sim. E serão ressuscitados para o julgamento. Para o juízo final. Para o sim e para o não. Para o céu e para o inferno. Né? Então todos serão ressuscitados. Por isso que o apóstolo Paulo trata de uma forma inteligente, como é, né, o apóstolo,
aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que não dormiram no Senhor, porque é passageiro, é momentâneo, até vir o juízo final e realmente julgar os salvos e os não salvos. Sim. Né? E a palavra trata sobre isso. O diabo que as enganava foi lançado no lago do fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Apocalipse 20:10. Atormentados dia e noite para sempre. Então é um lugar de sofrimento eterno. Não é simplesmente a morte terrena que morreu, o corpo se decompôs. Tem um fim. Você vai depois de alguns anos ali, só tem os ossos, e se passar muito tempo, nem os ossos sobram. Não, não é isso. A nossa alma ela é eterna, né, e para estarmos juntos de Deus ou não. Um texto muito interessante também, Mateus 13, 41, 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui está no contexto do joio e do trigo. Né? O trigo será levado, né? O trigo representa aqui os salvos, o joio representa aqueles que estão no nosso meio, mas não são salvos, que não são de Cristo. Esses aí serão queimados. E o texto é interessante porque haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, não será queimado e acabou e finalizou. É um lugar de tortura e tormento. É uma tortura contínua. Acho que até aqui você está convencido que a palavra de Deus fala sobre o inferno de uma forma muito clara. Né? O inferno existe, sim. É um lugar de tortura eterna, de tormento eterno. E é um lugar de separação eterna de Deus e destruição. Não vai ter segunda chance, irmãos. Tá? Não adianta. Tem uma parábola muito interessante, né, do rico, que ele vai... Do Lázaro. Ele vai e ele vai para um lugar que ele sofre muito, e ali ele fala, deixa eu voltar para eu avisar todo mundo, para, né, ter uma outra chance. Né? E ali, representado como Abraão, né, fala, não, que o Lázaro está num lugar muito melhor. Fala, não, você não vai voltar. Né? Você teve a chance ali de tomar um bom caminho, assim como nós temos a chance de tomarmos o bom caminho. Não tem essa de segunda, terceira, né, 33 chances para você ir evoluindo, não, segundo a palavra de Deus, que é o que nós cremos. Então, é um lugar de sofrimento eterno, e a chance que nós temos de termos o nome escrito no livro da vida é aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador e obedecermos os seus mandamentos. Por isso que a Bíblia fala que o tempo da salvação é hoje, né? O tempo oportuno é hoje. Isso mesmo. E não né, esperando essas outras chances que não existem. Fica muito claro, segundo Tessalonicenses 1, 8 e 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Nossa, Olha, terrível. Terrível. Separação total. Eu acho que o grande peso de tudo isso, separados, sofrendo eternamente. E aqui nós temos hoje a possibilidade de reconhecermos Jesus como nosso Senhor. Tempo da graça, né? O Espírito Santo está conosco. Sim. Aqui, né? Entre nós. Falando ricamente entre nós. E nós estamos preocupados aí com as coisas da vida, deixando tudo isso daqui passar, colocando em risco toda essa questão. Por isso o nosso foco tem que ser a eternidade, irmãos. Sabe? Precisamos pensar realmente no amanhã, não no dia. O amanhã eterno. Porque o amanhã eterno reserva pra gente justamente a paz eterna, a alegria eterna ou o sofrimento eterno. E o texto é claro, né, pastor? Os que vão para esse lugar de destruição e separação total de Deus são os que não obedeceram ao Evangelho de Cristo. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. E o termo conhecer aqui, irmãos, eu gosto sempre de frisar isso. Não é conhecer de saber quem é. É conhecer de estar próximo intimamente. É um relacionamento efetivo. É ter um relacionamento, é um conhecer de amar. Sim. Então, aqui poderia ser traduzido como ele punirá os que não amam a Deus.
né? E os que não obedecem ao Evangelho. Tá vendo que a obediência é muito importante aqui? Tá diretamente ligado, porque aquele que ama a Deus, aquele que conhece a Deus, ele obedece a Deus, ele faz o que a palavra de Deus manda, né? Sem questionamento. Até porque o diabo e os seus anjos, né, decaíram justamente por conta do quê? Da desobediência. Sim. Eles se rebelaram contra Deus e depois isso foi reproduzido no homem. Sim. E a desobediência é a origem de tudo. Né? E eles não sabem quem é Deus. Conhecem Deus face a face, né? E mesmo assim caíram e preferiram desobedecer e seguir o seu próprio instinto. Sim. Né? A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com isso, porque é importante. Porque nós falamos que conhecemos, falamos que amamos a Deus, mas na hora da obediência fazemos o que Damos nós pra trás. bem entendemos. Inferno é lugar de vergonha, de desprezo eterno. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, já falei isso, né? Está na Bíblia. Uns acordarão para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Daniel 12:2. Ou seja, morreu o ímpio e morreu o salvo por Cristo. A morte aqui na terra. Os dois ressuscitarão. O salvo em Cristo ressuscitará para a vida eterna. E o que não é salvo, né, para o desprezo, para a vergonha, para o sofrimento eterno. Está muito claro, né? Daniel 12:2. Acho que não tem como quem crer realmente na palavra falar que isso daqui é só uma metáfora, falar que isso é só um exemplo, é uma parábola. Não, a Bíblia ela é clara. E sim, em algumas partes a Bíblia apresenta metáforas, mas fica muito claro quando é uma metáfora e quando realmente é algo que é um fato, algo concreto. E aí não adianta, né? Mas de novo, né? Muita gente crê na Bíblia de forma seletiva, né, pastor? Sim. Então assim, aquilo que me incomoda, que parece muito horrível, eu vou deixar de lado e desconsiderar. O seu desconsiderar não muda a verdade dos fatos. Mas, e a Bíblia é verdade do começo ao fim, porque é o próprio Deus, é a palavra do próprio Deus. Né? E é dessa forma que o diabo age, inclusive, falando que está utilizando a Bíblia. Porque ele pega alguns textos fora de contextos, ou alguns textos que nós gostamos de ouvir, e ele nos fala apenas aqueles textos, e distorce todo o contexto, e nós ignoramos aquilo que nós não queremos ouvir. Sim. Sempre falamos, por que a nossa igreja, por exemplo, é uma igreja que ela é pequena, ela vai continuar sendo pequena? Porque estamos falando sobre inferno. Não é melhor falar só, pastor, está na Bíblia, está no YouTube, vamos falar sobre eternidade, sobre o céu, sobre todas as bênçãos que caem sobre os filhos de Deus. Amém, nós falamos sobre isso, porque é verdade. Mas nós não podemos deixar de falar também o oposto, o que acontece... Que também é tão verdade quanto. O desobediente, né, pastor? Sim. Só fala de obediência, sim, porque os desobedientes não verão a Deus, irmãos. Não adianta. Você pode conhecer a teologia, pode conhecer tudo, com a maior da profundidade. Você, se não obedecer, se não abandonar, se não esvaziar de si mesmo, se ficar só olhando para o outro, apontando um erro para o outro e não consertar a sua vida, você está na desobediência, não tem pacto aí, não tem nenhum acordo, nenhuma aliança com Deus. Né? Isso é importante, nós não podemos tirar isso da nossa frente. Dessa forma, inclusive, ficamos alertas. Sim. Ficamos espertos para que não caiamos num problema desse. Né? Agora, pastor, nós que cremos, somos salvos, eu tenho dúvida da minha salvação, não porque eu seja perfeita, mas porque eu creio absolutamente no meu Salvador, na obra maravilhosa que Ele fez na minha vida e o quanto eu sou pecadora, e Ele me amou mesmo sendo indigna. Nós todos aqui que somos filhos de Deus, quanto nós devemos nos preocupar com o inferno? Zero preocupação. Nada de na dica. Né? O inferno não faz parte da nossa por quê, realidade. pastor? Eu já vi tanta gente ir para a igreja com medo de ir para o inferno, como se ir para a igreja garantisse uma passagem, uma proteção, uma capa contra a prova de inferno, né? E muita gente realmente vai para a igreja por medo de ir ao inferno. Mas não é essa a questão, né, pastor? Não. Irmãos, o cristão, o regenerado, ele não tem que ter medo ou qualquer preocupação com o inferno, né? Por quê? Porque nós somos bons? Não. Porque Jesus Cristo justamente já sofreu todo o sofrimento do inferno por nós. Quando falamos que a dívida está paga, é justamente por isso. Nós
não é que estávamos a caminho, nós já estávamos condenados ao inferno. Tudo isso que nós falamos aqui já era destinado Para a nós. Ai, que coisa Só que horrível. Deus, né, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, porque Ele quis nos amar, Ele simplesmente olhou e falou, não, você aqui, ó, vocês não vão, eu vou pagar a conta por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus né? por isso. Então, todo esse sofrimento foi levado por Cristo quando Ele morreu, e o mais importante, quando Ele ressuscitou. Porque a morte está lá no inferno, conforme nós vemos aqui. E Jesus Cristo venceu a própria morte com a sua ressurreição. Então nós não temos com o que nos preocupar. E foi tão emblemática a morte de Cristo que quando Jesus ele morre, ele teve a separação com Deus. Isso é um mistério. Na verdade, nós não conseguimos entender isso diante da Trindade, porque Ele mesmo é Deus. Mas humanamente falando, ele foi abandonado, ele né? foi abandonado, né? Senhor, por que me abandonaste? Aí ele morre, justamente porque onde há todo o pecado, Deus não está. Ele viveu todo o inferno, na verdade, ali em si, né? Jesus Cristo, ele viveu plenamente todas as tentações, todas as dores humanas e as dores do inferno por nós. A separação de Deus, a vergonha e a dor. Tudo que está nesse texto... desprezo, né? Isso mesmo, Jesus viveu por nós, né? Ele passou por nós, só que ele passou de uma forma, né, impecável, ele ressuscitou. Então nós não precisamos temer o inferno, porque Jesus Cristo ele pagou esse preço, ele pagou essa conta por nós. Por isso ir para a igreja no domingo, né? Separar o dia do Senhor, você não tem que fazer isso para não ir para o inferno. Né? Porque não vai adiantar nada. Perde sentido, né? Você tem que fazer isso por gratidão. E Será que gratidão. que, né, Jesus Cristo que pagou o preço por mim, passou por tudo isso daqui por mim, será que eu não posso, algumas horinhas no domingo, separar e adorar a Deus, e adorar Jesus Cristo, adorar o Santo Espírito, adorar a Trindade? É o mínimo do mínimo, Acho que né, não, irmãos? né? É o agradecimento. Será que eu não posso ser generoso com as minhas ofertas para ajudar na obra? Será que eu não posso ser generoso com o meu tempo? Né? Será que eu não posso, no mínimo, me esforçar em obedecer à vontade de Deus? Na verdade, quando a gente coloca sob esse olhar, é até insignificante o que nós podemos fazer como agradecimento perto do que Jesus fez por nós, né? E ouçam bem, o que nós podemos fazer por agradecimento. Por isso, quando é importante estudarmos, né, inclusive o inferno, perde qualquer sentido todas essas teologias aí de prosperidade, de, né, você será cabeça e não cauda, tudo isso daí perde a referência, porque deixa de fazer sentido. Sim. Eu estava ali, né, condenado ao fogo eterno. Algo tão terrível eterno, nesse a nível. destruição, a separação com Deus. E hoje eu tenho garantido, a garantia é o próprio Deus. Sim. Né? Quem é, né, o garantidor é o próprio Deus, irmãos. Isso também é fantástico, não depende nem de nós para chegarmos. Por isso, tudo que nós fazemos por gratidão, nós fazemos por amor, pelo que nós já recebemos, não pelo que nós vamos receber. E acho que quanto mais a gente tem a noção do que é o inferno, né, nós devemos, é o que o pastor falou, não é para alimentar um sentimento de medo, porque já não faz parte do nosso destino ou realidade, mas é para a gente ter noção de quão terrível é isso, e nessa mesma medida desse sofrimento terrível, Jesus já sofreu nessa mesma medida tudo isso de forma tão terrível, para que hoje nós pudéssemos viver para Deus. Acho que quem tem noção disso mesmo não tem como viver uma vida sem gratidão e reconhecimento à obra redentora de Cristo na vida. Impossível. É impossível, irmãos. Então o inferno está na Bíblia? Está na Bíblia e nós aprendemos sobre ele para glorificarmos ainda mais a Deus pela sua obra redentora em nossa vida. Daqui para frente o espírito de gratidão aí, né, surja cada vez mais forte no seu coração e na sua vida. Amém. Aprendemos tudo hoje, irmãos, sobre inferno. Ele é real, ele existe e aprendemos à luz da palavra de Deus. Amém. Você já deixou o seu comentário aí? Né? Você já deixou o amém, já deixou um glória a Deus porque você é um salvo por Jesus? Deixa também suas dúvidas, né? Seus questionamentos para que a gente possa. Inclusive essa pergunta foi a dúvida de um
Tá na Bibleiro. Tá na Bíblia? Tá na Bibleiro, que acompanha a gente toda quinta-feira, mandou essa pergunta e a gente já colocou no script aqui. Então, vocês podem também, devem nos enviar essas sugestões para que possamos trabalhar os temas que nos importam. Amém. Amém? Fiquem com Deus, irmãos. Deus abençoe. Paz do Senhor. Shalom.